casa do falsificador Thomas. O mistério mais aterrorizante que você já viu. Highgate, 1960. Nos limites de Londres, o cemitério de Highgate parecia um santuário esquecido, coberto por eras e cruzes tombadas. Cada mausoléu rachado carregava a sensação de que algo antigo, mais velho que a própria morte, ainda respirava naquele solo úmido. À noite, a neblina se misturava ao silêncio pesado, e até o som distante de um sino sem origem ecoava entre as criptas. Foi nesse cenário que surgiu a lenda de Thomas, o falsificador. Um homem silencioso, de roupas sempre manchadas de terra, que vivia em uma pequena casa encostada ao muro do cemitério. Discreto e temido, raramente era visto à luz do dia. Testemunhas diziam que ele caminhava pelos túmulos como quem conhecia cada pedra, anotando segredos em cadernos úmidos que ninguém jamais ousou ler. Jornalistas da época alimentavam a atmosfera sombria com fotos granuladas e artigos sensacionalistas. Algumas imagens mostravam sombras que não correspondiam a ninguém presente. Moradores relatavam arrepios, vozes sussurradas e até respirações geladas atrás de si. Para muitos, Highgate havia deixado de ser apenas um cemitério e se transformado em um palco vivo de lendas. E entre todas elas, a figura de Thomas persistia como um fantasma real. Um homem que parecia conversar com sombras invisíveis, acariciar cruzes quebradas como se fossem crianças desaparecidas e que arrastava consigo uma névoa densa, como se fosse parte dele. Até hoje, ninguém sabe se Thomas era apenas um falsificador excêntrico ou o guardião de um segredo enterrado para sempre em Highgate. As descrições sobre Thomas variavam, mas todas concordavam em um ponto. Ele parecia nunca estar totalmente presente. Muitos diziam que habitava o próprio corpo como quem vive em uma casa abandonada. Uma noite, um transeunte afirmou tê-lo visto parado diante do portão, olhando para o nada, os lábios entreabertos como em oração. De repente, seu rosto se distorceu em um quase sorriso rachado e logo depois desapareceu na névoa. Esse desaparecimento instantâneo alimentou ainda mais os boatos. Alguns juraram ter visto atrás dele uma sombra alta, imóvel, como se fosse parte de sua própria pele. A casa de Thomas, construída contra o muro do cemitério, era envolta por eras, com paredes enegrecidas e um telhado cedendo ao peso do musgo. Os vidros opacos pareciam nunca ter visto luz, e os moradores a apelidaram de a Casa Fechada. Trabalhadores chamados para reparos relatavam não suportar permanecer ali por muito tempo. Ouviam sussurros, sentiam o ar pesado e descreviam uma pressão sufocante dentro das paredes. À noite, vizinhos ouviam sons metálicos, como martelos batendo no subsolo, embora nenhum porão existisse ali. Gritos abafados, nem masculinos nem femininos, atravessavam as paredes e ecoavam nas casas vizinhas, fazendo crianças acordarem em prantos. Alguns relataram ouvir seus nomes sussurrados, outros viram cortinas se moverem sozinhas a cada grito. Em certos momentos, o barulho cessava de repente, deixando um silêncio tão profundo que parecia esmagar os pulmões. Em uma noite de inverno, uma vizinha jurou ter visto uma luz vermelha atravessar a porta da casa. A chama se movia de um cômodo a outro como se fosse guiada por mãos invisíveis. Logo em seguida, um grito lancinante ecoou, e testemunhas disseram ter visto uma figura escura parada na janela. Pouco depois, animais começaram a aparecer mortos nas redondezas. Gatos foram encontrados rígidos junto a lápides antigas, sem sangue, como se algo tivesse drenado sua vida. Mais tarde, cães também desapareceram, sendo achados próximos às criptas, dispostos em posições estranhas, quase rituais. Um jardineiro contou ter visto um corvo preso contra um portão, como se tivesse sido crucificado. Em outra ocasião, estátuas estavam cobertas de penas pretas grudadas pela umidade. Ninguém ousava se aproximar. Para os moradores estava claro. A casa tolerava apenas Thomas.
e tudo ao redor parecia se curvar ao mistério sombrio do falsificador. As autoridades de Londres preferiram ignorar os estranhos acontecimentos em Highgate, tratando tudo como vandalismo. Mas cada nova descoberta reforçava os rumores de que algo invisível espreitava entre os túmulos. Padres falavam em profanação, enquanto jovens corajosos que visitavam o cemitério à noite saíam apavorados, relatando respirações pesadas e carcaças de animais congeladas em posições perturbadoras. A imprensa sensacionalista viu nisso uma mina de ouro. Manchetes falavam em um predador noturno, e logo surgiu a palavra proibida: vampiro. Fotos mostravam sepulturas abertas e sombras deformadas, alimentando a lenda. Testemunhas descreveram uma figura alta e sombria com olhos que refletiam um brilho vermelho. O mito cresceu, atraindo curiosos, ocultistas e caçadores de mistérios. O nome de Thomas, o morador solitário junto ao cemitério, começou a se confundir com a própria lenda. Um fotógrafo chegou a registrar sua silhueta na janela de sua casa, mas jurava haver uma segunda forma atrás dele, mais alta e grudada em suas costas. A foto desapareceu dos arquivos, mas cópias riscadas circularam como prova de algo maior. Após o sumiço de Thomas, foi encontrado um caderno encharcado em sua antiga casa. Nele, ele anotava cada ronda noturna. Túmulos vistoriados, portas de criptas abertas e, sempre à meia-noite, a descrição de uma presença que parecia segui-lo. Repetia palavras como sino sem sino e presença, mas riscava em desespero como se tivesse medo de reler. O diário carregava manchas escuras, cheiro metálico e uma escrita cada vez mais fragmentada, revelando sua luta contra algo indefinido. Os boatos se intensificaram quando exploradores locais mencionaram uma rede de túneis esquecidos sob o cemitério. Corredores úmidos, pedras marcadas com símbolos indecifráveis e ecos que não correspondiam aos passos humanos. Alguns disseram que Thomas desaparecia por horas nesses túneis, retornando apenas ao amanhecer. Exploradores que ousaram entrar nos subterrâneos relataram corredores que mudavam de forma, passagens que se fechavam sozinhas e a sensação de uma respiração profunda vinda das entranhas da terra. Um deles afirmou ter visto uma mão negra se fechar lentamente sobre a luz de sua lamparina. Assim, o mito do vampiro de Highgate se consolidou. Um misto de medo, superstição e registros inquietantes que até hoje transformam o cemitério em palco de um dos mistérios mais sombrios de Londres. Em 1965, Margaret, uma jovem que morava próxima a Swain Lane, relatou uma experiência que a marcou para sempre. Certa noite de inverno, voltando do trabalho, ela avistou a antiga casa do falsificador envolta em neblina. De repente, uma luz pálida surgiu atrás da janela. Intrigada, parou e teve a impressão de ver uma figura imóvel, desproporcional, com braços longos demais e o rosto voltado para ela, embora sem feições visíveis. O ar pareceu ficar pesado e sufocante. Apavorada, Margaret fugiu, jurando nunca mais passar diante daquela janela. Nos dias seguintes, confidenciou sua visão a amigos e familiares, mas poucos acreditaram. Mesmo assim, sua palidez e o nervosismo constante deixaram clara a autenticidade de seu medo. Relatórios médicos indicaram que ela passou a sofrer de pesadelos recorrentes, sempre com a imagem de um deus vermelho, observando-a por trás de uma janela. Bastava ouvir essa palavra para que sua voz falhasse e suas mãos tremessem. Embora a imprensa tenha minimizado seu relato como mera alucinação causada pela neblina e pelo cansaço, vizinhos confirmaram ter visto em outras ocasiões uma sombra imóvel atrás daquela mesma janela. Esse episódio fortaleceu os rumores de que algo desconhecido rondava a casa e os túmulos de Highgate, reforçando a aura de mistério que cercava o nome de Thomas. Apesar das buscas, cães começaram a desaparecer misteriosamente nos arredores do cemitério de Highgate. Famílias inteiras perderam seus animais de estimação, e logo ficou claro que não era coincidência.
Crianças relatavam pesadelos com olhos brilhantes sob os túmulos, e uma testemunha chegou a ouvir um uivo canino que terminou abruptamente, como se tivesse sido sufocado no subsolo. A polícia descartou o caso, alegando tratar-se de raposas ou ladrões de animais. Mas todos sabiam que os rastros levavam sempre para a mesma direção: a casa escura do falsificador. Uma menina afirmou ter visto um cão vadio parar diante da janela da casa, rosnando, até recuar lentamente como se fosse empurrado por algo invisível, e desaparecer sem deixar vestígios. O medo cresceu tanto que moradores evitaram passar pela rua à noite. Cruzamentos foram marcados com pequenas cruzes improvisadas para lembrar os animais perdidos, transformando a vizinhança em uma extensão sombria do próprio cemitério. Em 1967, durante um funeral em Highgate, um fotógrafo capturou uma imagem perturbadora. No fundo da procissão, a figura de Thomas apareceu nítida, chapéu abaixado, o rosto incrivelmente claro apesar da neblina. Estranhamente, sua sombra não seguia o mesmo ângulo das outras, erguendo-se vertical como um pilar negro atrás dele. O negativo confirmou a autenticidade. A foto circulou em jornais e rapidamente ganhou status lendário entre ocultistas. Alguns juraram que Thomas havia sido visto em sua casa no mesmo horário, sugerindo que estaria em 2 lugares ao mesmo tempo. Outros afirmavam que a sombra maior parecia uma entidade acoplada a ele. Com o tempo, a foto desapareceu dos arquivos oficiais, mas cópias clandestinas continuaram circulando, sempre acompanhadas de rumores. Para uns, prova de vampirismo. Para outros, sinal de que Thomas não era apenas um falsificador, mas um guardião de algo enterrado em Highgate, talvez maior que ele mesmo. Um dos exploradores afirmou ter visto, dentro de uma cripta aberta, uma mão pálida coberta de terra agarrar-se à borda antes de desaparecer no escuro. Pouco depois, um jovem policial em patrulha relatou algo ainda mais perturbador. No meio da neblina, observou Thomas parado diante das sepulturas, murmurando palavras em uma língua estranha, talvez latim. Seus lábios se moviam como em oração, mas o silêncio ao redor parecia responder. O policial jurou ter visto a névoa se contorcer em espiral ao redor dele, enquanto o chão vibrava como se respirasse. Assustado, recuou e nunca mais aceitou patrulhar Highgate à noite. Em 1969, registros municipais apontam o fechamento repentino da casa do falsificador. O local foi selado às pressas, com a justificativa vaga de acomodação inabitável. No entanto, moradores afirmaram ter visto móveis mudando de lugar, vozes vindas de dentro e até uma risada abafada, mesmo após o abandono oficial. Uma carta não assinada encontrada nos arquivos descrevia a casa como instável, viva e com respiração anormal. A palavra respiração sublinhada 3 vezes. Apesar dos selos, curiosos garantiram que as portas foram violadas. Lá dentro, encontraram velas queimadas recentemente, cadeiras arrastadas e pegadas que levavam a um suposto porão inexistente. Alguns afirmaram ter ouvido um som metálico, como um sino subterrâneo, e até visto 2 olhos vermelhos brilhando atrás das tábuas. No fim dos anos 60, Highgate virou palco de confrontos entre céticos e ocultistas. Estudantes e curiosos iam ao cemitério com câmeras e crucifixos, tentando registrar o chamado vampiro de Highgate. Uns diziam ouvir vozes chamando seus nomes. Outros sentiram mãos invisíveis roçando suas roupas. Os céticos alegavam ser histeria coletiva, enquanto os ocultistas acreditavam que Thomas havia feito um pacto, tornando-se intermediário de uma entidade sombria. As tensões cresceram tanto que a polícia tentou proibir vigílias, mas nada conteve a febre. Até que certa noite, um grupo de ocultistas afirmou ter flagrado Thomas no coração do cemitério, diante de uma cripta aberta, murmurando palavras incompreensíveis para algo que só ele parecia ver. À medida que se aproximavam, a luz da lanterna vacilou,
projetando contra a parede uma sombra muito mais alta do que a figura real. Um dos presentes gritou que a forma parecia se mover de maneira independente, como se estivesse separada do corpo do próprio irmão. Nesse instante, todos juraram ter ouvido o tilintar gélido de um carrilhão invisível ecoando em seus ouvidos. Os arquivos municipais preservam um último registro sobre Thomas, datado de novembro de 1969. O documento seco e burocrático apenas assinalava o fim de seu serviço, sem motivo declarado, sem renúncia, sem morte confirmada. Um formulário administrativo frio e vago substituindo seu nome por outro. Para os arquivistas acostumados à precisão, aquela lacuna foi perturbadora. A página seguinte, porém, permanecia em branco, como se o nome de Thomas tivesse sugado a tinta ao seu redor. A assinatura do responsável tremia de maneira incomum para um funcionário da época, e alguns admitiram sentir uma estranha inquietação ao lidar com aqueles papéis. Rumores logo circularam. Thomas não havia deixado oficialmente a casa. Ele teria se dissolvido na própria noite. Nunca mais seu rosto foi visto em público, mas sua presença continuava a impor-se. Testemunhas juraram enxergá-lo por breves instantes, imóvel, congelado como uma fotografia nas sombras. Um historiador local investigou registros paroquiais em busca de qualquer certidão de óbito, mas não encontrou sepultura, nem registro funerário algum. Era como se sua identidade tivesse sido apagada deliberadamente. Os poucos documentos restantes apresentavam manchas escuras e halos impossíveis de remover. Um funcionário chegou a relatar que, ao consultar os arquivos, ouviu passos arrastados atrás das prateleiras. O desaparecimento oficial não trouxe alívio. Tornou-se um enigma ainda mais denso. Alguns diziam que Thomas havia fugido de Londres. Outros juravam que nunca saíra, permanecendo impregnado na própria casa. Nas noites de neblina de 1970, vizinhos relatavam ouvir passos dentro do casarão lacrado. A ausência de um desfecho final transformou Thomas em algo maior do que um homem. Uma sombra fixada na memória do lugar. No início dos anos 70, surgiram os relatos mais perturbadores. As janelas empoeiradas refletiam luzes pálidas, como se alguém circulasse com velas acesas. Vizinhos juravam ouvir as venezianas baterem sozinhas. Alguns descreviam a fachada como um corpo vivo, inflando e retraindo como se respirasse. Houve até quem dissesse ouvir um pulsar abafado, semelhante a um coração enterrado em pedra. Uma mulher afirmou ter visto as cortinas se erguerem e sombras cruzando as paredes de um quarto vazio. Um homem descreveu um hálito quente escapando das frestas da madeira, como se a casa tivesse pulmões. Os que ousaram se aproximar da porta disseram sentir uma pressão invisível empurrando-os para trás. As noites chuvosas eram ainda piores. Das paredes escorria um líquido escuro, viscoso, com cheiro de ferro e cera queimada. Testemunhas falaram de rangidos que soavam como passos lentos caminhando pelo ar. Um adolescente encostou o ouvido à porta e jurou ouvir sussurros abafados, vozes graves que ecoavam como se viessem de um espaço infinitamente maior que a casa. Um idoso relatou que, ao passar com sua lanterna, a casa inteira tremeu. As janelas vibraram, as paredes pulsaram, e um som metálico ecoou como uma bigorna invisível. Antes de fugir em desespero, jurou ter visto 2 olhos vermelhos encarando-o da janela, seguidos por uma risada abafada vinda das fundações. Em 1972, diante da pressão dos moradores, as autoridades tentaram demolir a casa, mas o canteiro de obras se revelou anômalo. Cada golpe de martelo ressoava como um trovão. A poeira levantada tinha gosto metálico. Alguns trabalhadores relataram que as paredes pareciam se fechar atrás deles, e ferramentas enferrujaram em apenas uma noite. Após um desabamento inesperado, 2 operários foram soterrados brevemente e juraram ouvir vozes sussurrando sob os escombros. Apavorados, se recusaram a continuar. A prefeitura, envergonhada, encerrou o trabalho às pressas, deixando o imóvel em ruínas pela metade.
Assim a casa permaneceu, mutilada, respirando em silêncio, como se aguardasse o retorno de Thomas. Desmantelada, meio em sombras, meio em ruínas, a casa não perdeu nada de sua atmosfera opressiva. Mesmo após a destruição, as janelas quebradas refletiam a lua como órbitas vazias, observando silenciosamente quem passasse diante da ruína. A porta arrancada ainda pendia nas dobradiças, rangendo a cada sopro de vento. As pedras no chão pareciam estranhamente quentes, como se o lugar ainda respirasse por entre os destroços. Alguns afirmavam que as paredes demolidas ainda retinham a água negra das noites tempestuosas. Pouco a pouco, o local tornou-se proibido, mas nunca deixou de ser vigiado de longe pelos moradores. Os mais ousados, ao se aproximarem, encontraram velas queimadas, mesmo sem sinais de visitantes. Acreditava-se que a casa mutilada continuava habitada, mas agora mais vulnerável do que antes. Diziam que nas noites de lua cheia, as pedras deslocadas vibravam, animadas por uma memória esquecida. Mesmo destruída, a casa se recusou a desaparecer, permanecendo como um limiar entre o mundo dos vivos e o invisível. Até hoje, Highgate guarda essa aura gótica, com suas estátuas mutiladas velando por um passado perturbador. Visitantes relatam um silêncio pesado, mais denso do que em qualquer outro cemitério, como se uma presença atenta os seguisse. A lenda do vampiro de Highgate ainda atrai curiosos, mas por trás dela persiste a memória de Thomas. Seu nome não aparece mais em registros oficiais, mas vive em cada relato local. Uma silhueta escura na névoa, um guardião espectral movendo-se entre as tumbas. A antiga casa do falsário, reduzida à ruína, continua a atrair os que desejam testar sua coragem. Alguns dizem ouvir passos ou o arranhar de unhas nas tábuas quebradas. Outros afirmam que as pedras vibram ao toque, como se retivessem uma respiração interior. Em cada visita, os testemunhos repetem-se: o cheiro de cera queimada, ferro enferrujado e a umidade sufocante dos porões. Assim, mesmo parcialmente destruída, a casa persiste como um organismo vivo, aprisionado nas fundações. Guias turísticos exploram a lenda, mas suas palavras hesitam, como se temessem despertar algo adormecido. Entre história e mito, cada frase parece reacender uma inquietação à espreita na relva densa. Até mesmo os céticos admitem sentir um peso inexplicável ao cruzar os portões, pois Highgate não é apenas cenário, é um sopro que se arrasta sob os pés de cada visitante. Nesse sopro, alguns juram distinguir a antiga voz de Thomas, um diálogo interrompido que nunca se encerrou. À noite, testemunhas afirmam ver luzes vermelhas atrás das janelas quebradas da casa. Um caminhante relatou ter encontrado uma figura alta e imóvel, antes de vê-la dissolver-se na névoa. Outros falam de uma risada abafada que se ergue do chão quando o silêncio se torna insuportável. E às vezes, o som do carrilhão invisível reaparece, circulando entre os mausoléus antes de cessar abruptamente, deixando apenas um suspiro, como se esperasse ser ouvido de novo. Ele ficou conhecido como Thomas, o falsificador, não por crime formal, mas por sua habilidade de confundir a realidade. Moradores diziam que ele mexia com objetos antigos, sombras e lugares que pareciam impossíveis de existir. Fotografias mostravam silhuetas que não seguiam as leis da luz, como se ele pudesse estar em dois lugares ao mesmo tempo. Assim, Thomas falsificava a linha entre o real e o sobrenatural, entre o humano e o espectral, tornando-se uma figura de mistério e medo no cemitério de Highgate. Antes de ir, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo. E você, de qual cidade está nos assistindo?